E aí, meu povo, vamos lá. Tocando barco. Então, eu peguei e dividi aqui em duas correntes, né? A corrente dos diretos e as correntes dos enrolados, certo? Sobre política pública. Então, vamos lá. A primeira corrente diz que política pública é escolha do governo, mano, de fazer ou não fazer. É um ato puro do governo. É um ato puro do governo. Atos são feitos por meio de estágios claros. Estágios claros. Certo? Pensado por profissionais ou especialistas. Então a gente tem a figura aqui do especialista. Certo? Para responder às demandas sociais. Demandas sociais. Beleza. Então é o papo reto. Corrente do papo reto. E a corrente do papo torto. É um processo que envolve várias decisões. Então não é uma escolha. Tem várias decisões. Interrelacionadas. Por diversos atores políticos. Assim não há início e fim, claramente. Isso aqui é estágios claros, aqui é sem limites. Tem limite, claro que tem, deve ter algum limite, mas não tem um limite claro. Espero que vocês estejam conseguindo ver este canetão maravilhoso. Tá dando pra ver, voz do além? Beleza. A voz do além tá muda. Tive uma visão. Definindo-se e redefinindo-se de forma continuada em um processo de revisão. Então aqui você tem o feedback. Certo? Retração em função do contexto, racionalidade, um processo complexo, múltiplas decisões, sem limites certos, interconectados entre diversas ações de governo. Bom, aí você vai me perguntar, beleza, Antônio, qual é o modelo de política pública que a gente usa? E aí eu vou ser bem sincero com vocês. Nem é puramente esse e nem esse. É como tudo no Brasil, né? É um barato assim que você não sabe o que é. Né? Você não sabe se é o rabo ou se é a cabeça. É igual minhoca. Então, gente, é um mix. Né? É um mix. Existem políticas públicas que são escolhidas, outras são decididas, outras são interrelacionadas, outras não, outras são claras, outras tal. Outras são direto com o especialista, outras não. É um barato, ó, 13. Muito 13. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que dessa mistura toda dos carinha que a gente falou aí anteriormente, o que vai pegar mesmo é o tal do feedback. Por quê? Porque é com o feedback que o cara vai ver o que ele fez, se deu resultado. Se não deu, ele vai ajustar o processo
né, da política pública para atingir o objetivo planejado, seja social ou seja de zoneamento, como a gente viu lá no primeiro vídeo, que eu acho que é ali que o barato vai pegar, tá? Certo. Teve um negócio que eu li durante a leitura do texto aí da dona moça Luana, que essa primeira corrente, ela tinha, numa época atrás da ditadura, ela tinha não é prioridade, né? Ela era mais escolhida, porque como, né, o próprio nome diz, é uma ditadura, é uma escolha, ninguém pergunta nada para ninguém, ato puro de governo, tinham especialistas que decidiam o que devia ser feito ou não, né, para suprir as demandas sociais, né? E hoje em dia está meio misturado, mas pende mais para o lado de cá, que tem várias decisões interrelacionadas, sem limites claros, mas existe um feedback. Quer dizer, uma coisa, hoje em dia é uma coisa meio bagunçada, né? Hoje em dia tem aquilo lá também, mas está pendendo mais para o lado de cá, é uma coisa mais bagunçada. Por isso que as coisas estão meio bagunçadas, né? Beleza. E aí, gente, eu tenho aqui mais uma coisa aqui do Saraiva, o Saravia, aquele cara lá que a gente falou no vídeo anterior aí, que é mais um conceitualista. E ele enumerou componentes comuns às definições sobre políticas públicas. Quer dizer, ele pegou isso aqui e fez um bem bolado, certo? Que é o que a gente está tentando fazer hoje. Então vamos lá, vamos limpar aqui, ó. Vamos ver o que o Saraiva, sei lá, quis fazer aqui. Componentes em comum. By Saravia. Mas vocês estão ligados, né? Não sei se é Saraiva ou Saravia. Depois eu vejo na apostila. Vamos lá. Ó. O que ele diz aqui que são componentes em comum daquelas duas correntes lá de política pública que a gente viu os caras debatendo? Primeiro, um componente em comum é o componente institucional. E o que é o componente institucional? Que a política pública é elaborada e decidida por autoridade formal legalmente constituída no âmbito da sua competência e é coletivamente vinculante. Então, tem que ser feito por um, abre aspas, ator público. E ele tem que ser um ator público legalmente constituído, e que a decisão vincula a coletividade. Também ele colocou como componente comum o fator de ser decisório. E o que ele quis dizer com isso, gente? Obviamente que é uma decisão. É um conjunto de sequência de decisões relativos à escolha de fins ou meios de longo ou curto alcance, numa situação específica e com resposta a problemas e ou necessidades. Então é uma decisão para suprir necessidades. O outro que ele disse, o outro componente que ele nomenclou aqui, é o comportamental. E que componente é este? Implica na ação ou inação, fazer ou não fazer, mas um curso de ação e não uma decisão singular. Então ele está dizendo aqui que pode ser o fazer ou não fazer, faz
ou não faz, certo? Faz ou não faz, mas é um curso de ação. É um processo em curso. E o quarto componente é o componente causal. E ele diz aqui, ó, são produtos de ações que têm efeitos no sistema político e social. Obviamente, né? Se você está querendo fazer uma política pública para resolver um problema, ou vários problemas, existem uma série de discussões de faz ou não faz, que são dentro do processo. É algo decisório, que está vinculado a uma situação específica. Você vai ter uma sequência de decisões para criar a política pública. É algo institucional, porque tem que ser feito por um ator público legalmente constituído. E a causa, né, o fator causal, porque são produtos de ações, né, a política pública é um produto de uma ação do sistema político e também do sistema social. A sociedade, né, que vai sofrer, né, a aplicação da política pública, ela também é um fator preponderante na sua criação, certo? Então, modifica o sistema político e social. Bom, e aí, gente, feita esta parte aqui, segundo o nosso edital, eu falei para vocês que a gente ia falar sobre conceito de política pública e depois em relação à relação entre política e a política pública, fazer um comparativo, porque nenhuma uma coisa não tem muito a ver com a outra, apesar de uma depender da outra. Vocês vão ver. Então, vamos lá, porque a dona Luana também seguiu essa sequência, tá? Então, vamos liberar a nossa Losita. Liberada. Vamos lá. Política pública versus somente política. Esse assunto é um saco, gente, mas se a gente não aprender, não passa na prova. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro, gente, em relação à política. Tá? E aí o que ele diz aqui, o que a dona Luana atribuiu aqui em relação à política? A pilha tá meio curta, gente, mas vamos em frente. Atrás vem gente e você não me alcança. Minha panela de água. E vamos lá. Política. Atividade humana relacionada ao exercício do poder social. Então, a política é uma atividade. Política é uma atividade humana. Vamos ver se com o pincel melhor. Está meio borrado, certo? Eu gosto. Uma atividade humana relacionada ao exercício do poder social. Então ela está ligada ao poder social. Obviamente que
Os políticos, ele tem lá, né, na mão deles um poder, seja o poder legislativo ou executivo. E aí a política é uma atividade humana, porque é da discussão política que as coisas, na teoria, deveriam acontecer para a melhora da vida do povo. E aí qual é o foco da política? Ela é focada na vida em grupo, certo? Ela é relacionada à coletividade, e ela é relacionada à alocação de recursos pela autoridade. Alocar recursos pela autoridade competente. Então é na política que você vai ter uma atividade humana ligada ao poder social, que você vai focar na vida em grupo, na coletividade, na sociedade, e você vai alocar os recursos necessários para a resolução das coisas, né? Discutir lá na política por uma autoridade competente, né? Muito embora a gente saiba que não é bem isso que acontece. Eles alocam recursos para os próprios bolsos. Mas isso é uma outra parte. Bom, o que envolve a política? Envolve poder por meio de processos sociais e coletivos de escolha. Processo coletivo de escolha pode estar lá no plebiscito, no referendo ou na própria eleição, quando você escolhe os seus representantes. Por isso, escolha direito, porque não é só para você que você está escolhendo. Você pode ferrar com a vida dos outros. E envolve poder, né? E poder, processos sociais e coletivos de escolha. Como eu já disse, e envolve negociação. A política é uma negociação. É isso que a política é, gente. A gente vai ver no transcorrer do trabalho da Dona Luana fatos, né, que você, ali como representante do executivo, né, ou no legislativo, e você quer aplicar a política pública, né, supondo que você seja uma pessoa plenamente honesta, que você queira fazer algo pelo povo, enfim. Você vai ver que você tem que negociar com o povo e internamente. Fazer aquele toma lá da cá que você cansa de ver no Jornal Nacional, que você cansa de ver o Boechat comentando, aquelas coisas bonitas, né? Bom, não vale a pena nem a gente comentar. Então ainda tem mais algumas coisas aqui, ó. A política influencia a política pública. Isso é o que interessa pra gente. A política pública, ela tá no meio, que é ali a decisão, ali o que você vai fazer para melhorar a vida do povo, ou resolver o problema, enfim. E aí ela pode ser na primeira corrente, mais objetiva, ou na segunda corrente, mais enrolativa, né? Mas a gente sabe que as duas se misturam, pende um pouco mais para lá ou pende mais para cá, dependendo da situação social, política e etc. Certo? E é na política, são os políticos, obviamente, que vão promover a política pública. Então essa daqui está dentro dessa, certo? A política pública nunca será um processo técnico e racional. Né? Segundo a primeira corrente, não é bem isso que acontece. Mas a gente está falando aí na prática, certo? Ela nunca vai ser um processo puramente técnico e racional. As disputas políticas
influenciam nos resultados das políticas públicas. Eu falei para vocês no primeiro vídeo em relação àquela parte cultural, né, do cargo, a parte administrativa e uma parte relacionada à nova lei de zoneamento. Aquele negócio de ficar medindo casa, rua, imóvel, tal, que tem no edital. Gente, essa semana foi falado muito em relação, né, nos jornais, sobre essa aprovação da lei de zoneamento e que ela foi aprovada fora do que o governo propunha. Foi para sanção, pode ser vetada, pode ser devolvida. Mas os vereadores, eles aprovaram muitas modificações nessa lei. Tinha áreas do centro da cidade que elas iam ser destinadas a apartamentos de baixa renda, para que as pessoas pudessem morar próximo de onde elas trabalham, consequentemente desafogando os meios de transporte. E isso não aconteceu, eles aprovaram para que, com a alteração, que esses apartamentos pudessem ter 2, 3 vagas de garagem. E obviamente, gente, uma pessoa de baixa renda, ela não vai ter. Muitas das vezes ela não tem nenhum carro. Então ela precisava de uma vaga de bicicleta e não de um carro. E o cara colocou isso na lei de zoneamento, então essa parte aí da pessoa que mora a 20, 30 quilômetros do seu trabalho, poder morar próximo do seu serviço, facilitar a vida, melhorar a vida das pessoas, não vai acontecer. Certo? Então, a política pública influenciou. A política influenciou nesta política pública e, por jogo de interesse, vai, mais uma vez, ferrar com a vida do povo. Certo? Quanto tempo temos? 22. Me aguardem para o próximo vídeo.